Filipenses capítulo 2, do verso 9 ao 11, a palavra do Senhor, irmãos, nos diz assim: Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Somente até aqui a palavra do Senhor. Nós vamos nesse momento orarmos mais uma vez. Senhor Deus, nós bendizemos o teu santo nome por tudo que o Senhor tem nos dado o privilégio de fazermos neste culto. Nós já falamos com o Senhor, oramos, respondemos à convocação solene que o Senhor fez. Nós também, ó Deus, ao ouvirmos a leitura da lei, confessamos os nossos pecados diante do Senhor e ouvimos que em Cristo fomos perdoados. E agora, Senhor, nós vamos ouvir o Senhor falar. Nos ajude, ó Deus bendito, a respondermos com fé, para que as palavras que aqui serão pregadas transformem a nossa vida e nos auxiliem em nosso processo de santificação. Que o Senhor assim o faça para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, o seu Filho, que oramos. Amém. Meus irmãos, nos primeiros séculos da igreja cristã, em um contexto marcado por perseguição, por hostilidade do Império Romano, os cristãos passaram a usar um símbolo muito simples, mas um símbolo que por meio dele expressava muito mais do que a sua identidade, mas que expressava também a sua crença. Esse símbolo que é o peixe, além de toda a simbologia que envolvia a identidade do cristão, ele era verdadeiramente uma declaração de fé. Porque a palavra peixe no grego é ictus. E se você pegar essa palavra grega e colocá-la como um acróstico, essas palavras ou esse acróstico será composto da seguinte expressão: Iesuas Christos Teu Huios Soter, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então essa palavrinha e esse acróstico que era feito, que fez como símbolo daquele povo no primeiro século, expressava muito bem aquilo que Paulo está trabalhando nesse texto. Porque para que você se lembre de onde o texto está vindo, Paulo acabou de nos descrever Cristo na sua condição pré-encarnada, dizendo que ele é verdadeiramente Deus, mas que por conta do pecado do homem, esse Deus que é verdadeiro Deus, ele se esvaziou de sua glória, ele se encarnou, ele assumiu a forma de servo, e então ele voluntariamente abriu mão do uso dos seus atributos para que momentaneamente suportasse a humilhação, a vergonha e tudo aquilo, meus irmãos, que era necessário para que nós pudéssemos ser perdoados. Mas agora Paulo continua a contar essa história. E ao contrário do que muitas igrejas pensam, a história de Cristo não termina com ele vencido na cruz. Mas agora, depois de ter descrito esse Cristo que foi vencido, que foi condenado e que morreu, agora Paulo passa a descrever esse Cristo glorioso, esse Cristo que uma vez agora está num estado de exaltação. E é por essa razão que no texto dessa noite o tema será a exaltação soberana de Cristo. Olhe para o verso 9 novamente e veja como Paulo começa esse texto. E ele diz assim: Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Perceba que há uma lógica na argumentação de Paulo. Quando Paulo descreve a humilhação de Cristo, Paulo descreve que esse ato foi voluntário. Foi Cristo quem abriu mão da sua glória, foi ele que se humilhou a si mesmo. Mas quando agora Paulo vai descrever o estado de exaltação, isso não é algo que parte do próprio Cristo. Não é ele que se auto-exalta, não é ele que dá a si mesmo um nome grande, não é ele que faz esse movimento de mostrar a sua verdadeira glória. Por isso que Paulo ele começa e ele linka esse versículo 9 ao versículo anterior com uma conjunção que foi traduzido por pelo que. Então a ideia é, qual é a consequência da humilhação de Cristo?
A consequência da humilhação de Cristo é que ele foi exaltado. A consequência desse estado vexatório que ele próprio se voluntariou para sofrer é que ele foi exaltado pelo Pai. Então a implicação do texto é que depois da humilhação de Cristo vem a glória. E veja que é por essa forma, meus irmãos, que quando Cristo vai referir ao seu pagamento na cruz, ele não se refere a esse pagamento como um fracasso, ou como o fim da jornada na qual ele havia terminado perdendo a batalha. Muito pelo contrário. Quando você olha para o Evangelho de João, no capítulo 17, no verso número 4, Cristo diz que ele cumpriu perfeitamente a obra que o Pai lhe havia confiado. É por isso que quando ele está na cruz do Calvário, ele pode bradar: está consumado. A obra proposta foi plenamente cumprida em Cristo Jesus. E agora, uma vez ao voltar para o céu, o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, no verso número 9, nos diz que Cristo foi coroado de glória e de honra. Então, a linguagem que Paulo está tratando aqui não é a linguagem de alguém que foi morto e que faleceu num estado de vergonha. Muito pelo contrário. Depois da vergonha de Cristo, Cristo foi elevado à posição de majestade e está hoje assentado à direita de Deus Pai. Mas sabe qual que é a beleza desse texto, meus irmãos? Por que não é o próprio Cristo que se vangloria? Por que não é o próprio Cristo que se exalta? Porque você deve se lembrar que no verso número 3, Paulo estava dizendo que a nossa vida não deve ser vivida em busca de glória pessoal. E Cristo não era uma exceção quanto a isso. Na verdade, se você olhar, por exemplo, para Provérbios, capítulo 25, verso número 27, a Bíblia diz assim, que procurar a honra não é honra. Se você olhe para o texto de Provérbios, capítulo 27, verso número 2, a Escritura diz assim: seja o outro que te louve, não a tua boca. O Senhor Jesus, em Lucas, no capítulo 14, verso 11, diz: e todo que se exalta será humilhado. Então perceba que para que ele fosse humilhado, ele próprio teve que abrir mão da sua própria glória. Mas agora o louvor, a honra, não era algo que ele próprio poderia aferir para si mesmo. Na verdade, essa honra foi o Pai que o concedeu. Mas veja que aqui Paulo diz que Deus o exaltou sobremaneira. E aqui, meus irmãos, essa é o único lugar em toda a Bíblia que essa palavra aparece. Que a palavra grega aqui, ela traz a ideia de colocar acima do que é elevado. Então a ideia não é que Cristo simplesmente recebeu um grande nome, não é que Cristo simplesmente recebeu uma grande glória, não. A melhor tradução para essa palavra talvez seria que ele foi super exaltado. O status ao qual ele foi elevado diante de Deus é algo que ninguém nunca vai alcançar. Ninguém nunca vai desfrutar de tamanha glória como aquela que Cristo tem. E por que é que ele exalta? E por que é que ele tem essa glória? Porque ele é Deus. Ele está hoje ao lado do Deus Pai, e ele faz ao lado do Deus Pai como um sacerdote, e sumo sacerdote por excelência que ele é. Ele intercede por todos aqueles que a ele pertencem. Perceba, portanto, meus irmãos, que Cristo foi exaltado a um status que nenhum de nós será. Mas a mensagem que Paulo está nos mostrando é que, se nós optarmos por seguir o caminho da cruz, que foi o que nós vimos na semana passada, no fim do caminho da cruz, a glória. Não comparada à de Cristo, mas com Cristo. Não elevado ao status que Deus deu somente a ele, mas ao lado dele, desfrutando de algo que nunca mais nós poderemos perder, que é uma vida de eternidade ao lado daquele que é o Senhor de toda a história e que governa o mundo para a própria glória do Deus Pai. Veja que Paulo continua e ele termina o verso número 9 dizendo que Deus deu a ele, e além de o exaltar sobremaneira, o nome que está acima de todo o nome. E é interessante que Paulo usa uma palavra aqui, que ela já apareceu essa raiz no capítulo 1, no verso número 29. Quando Paulo, ao falar com a igreja de Filipos, ele disse para a igreja que Deus deu para a igreja duas graças, foi concedido duas graças, de crer em Cristo
e de padecer por Cristo. Mas agora a graça que o Senhor dá é para o próprio Cristo. E que graça é essa? Ele dá um nome ao qual todos os joelhos se dobrarão, como Paulo vai descrever a seguir. E é interessante, meus irmãos, que a expressão o nome aqui não é simplesmente uma designação de alguém. Quando Paulo fala de o nome aqui, ele está falando de autoridade. Ele está falando da identidade que agora Cristo tem. Ele está falando daquele status e daquela posição que ele recebeu por ter consumado a obra vergonhosa que ele havia recebido e sido comissionado para fazer. Então aqui o que Paulo está descrevendo? A posição mais alta de honra, de majestade e de glória que Deus deu para Cristo fez com que ele fosse exaltado publicamente e universalmente diante de todos. De forma que este nome de Jesus, ele é singular. Ele é o nome acima de todo o nome. Olha o que Paulo está dizendo. Aquele que desceu ao ponto mais baixo da terra é agora elevado ao ponto mais alto possível. Aquele que se fez homem por conta dos nossos pecados, agora recebe um nome, e Paulo diz, o qual todo o nome está sujeito. Não existe, irmãos, nenhuma autoridade que possa exercer o seu governo, exercer o seu poder, alheio à autoridade de Cristo. O que Paulo está nos descrevendo é que agora esse nome que o Senhor tem é o nome ao qual todos estão sujeitos e ninguém jamais poderá se opor a qualquer coisa que ele queira fazer, a qualquer decreto que ele esteja executando, a qualquer obra que o Senhor Jesus queira fazer. Aplicando isso às nossas vidas, meus irmãos, veja como que esse texto, mais uma vez, ele é um confronto contra a nossa obsessão por reconhecimento, por honra, por autopromoção. O que nós temos de exemplo é que Cristo, ele se humilhou, e a honra quem deu para ele foi o próprio Pai. Não foi ele que foi em busca de nada disso. Muito pelo contrário, ele não precisava de ir em busca de algo que ele já tinha. Na sua condição de pré-existente, como Deus que ele é, toda honra, glória, louvor e adoração é algo que ele sempre usufruiu, ele sempre teve. Mas o caminho optado por Cristo foi o da renúncia. E agora Deus está dando para ele um nome. Meus irmãos, quantos são aqueles que durante a sua vida a destroem, procurando provar o seu valor, procurando provar e conquistar o seu espaço, procurando receber a honra dos homens? Quantas coisas são perdidas na nossa vida porque estamos à busca de status? A gente liga a televisão e se escandaliza com as coisas que as pessoas são capazes de fazer em busca de dinheiro, em busca de simplesmente de ter um nome, de ter um voto ou qualquer coisa que seja. Mas o caminho do evangelho não é o caminho da autopromoção. O caminho do evangelho é o caminho da cruz, porque no fim da cruz, a glória. O Senhor Jesus disse que aquele que opta por conquistar a sua própria vida, a perde. Mas aquele que opta por perder a sua vida, ganha. A imagem que Paulo está trazendo para nós é essa. O que nós precisamos escolher sempre é escolher por aquilo que leva o nosso Salvador a ser glorificado. E essa é a máxima para a sua vida, meus irmãos. Tudo o que você fizer e o que você pensar em fazer, que você tiver que fazer escondido, é algo que desonra ao Senhor. E ao invés de você procurar uma ocasião para fazer escondido, não faça. Procure o caminho que levará o Senhor a viver e ser glorificado na sua vida. O caminho do cristão é o caminho da humilhação, para que no tempo do Senhor ele nos exalte. Para que no tempo do Senhor ele faça com que a nossa vida seja uma vida marcada pela glória do Senhor Deus. A primeira coisa que Paulo está nos mostrando é isso. A exaltação de Cristo nos levou Cristo à sua exaltação. A humilhação de Cristo levou Cristo à sua
exaltação. Mas agora no verso número 10, Paulo mostra que essa exaltação de Cristo fez com que todos se submetessem a ele. Olhe para o verso 10 e veja o que Paulo diz aí. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Veja que agora Paulo começa o versículo número 10, irmãos, expondo a submissão universal diante de Cristo com uma conjunção de propósito. Então Paulo disse, olha, Deus o exaltou, deu para ele um nome que está acima de todo nome. E o propósito a pergunta é, para que Deus deu esse nome? Paulo responde, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Esse nome que o Senhor deu para Jesus Cristo tem um propósito claro e definido, que é levar as pessoas a adorá-lo. Mas é interessante, meus irmãos, que o nome agora, ele é especificado. Porque essa expressão de Jesus é uma palavrinha do grego que está no genitivo. E o genitivo, ele especifica o porquê. Então, Paulo está dizendo assim, qual é o nome? Não é um nome qualquer. O nome é Jesus. E a pergunta é, por que Jesus? Lembre-se que o nome nessa cultura, ela tem significado, não é uma coisa aleatória. Não é nós, às vezes, escolhemos o nome de forma muito diferente da forma como eles escolhiam. A gente vê que hoje os nomes são escolhidos pela última novidade do cinema e um monte de outras coisas que levam pessoas a escolher o nome dos seus filhos. Mas nessa época não era assim. O nome Jesus, meus irmãos, identifica o propósito da vinda dele. Só para que você entenda, o nome Jesus, ele tem o seu equivalente no hebraico, que é Yeshua. E o significado literal dessa expressão Yeshua é Yahvé salva, ou o Senhor é salvação. E sabe, quando você pensa que você não pode ser surpreendido com a Bíblia, eu vou te dizer que você pode. Porque a primeira vez que o nome Yeshua aparece na Escritura é para descrever um homem que Deus escolheu para suceder Moisés. No português foi traduzido para Josué. E qual que era a tarefa de Josué? Pegar o povo que havia saído do Egito e levar o povo para conquistar a terra prometida que Deus havia prometido para ele. Agora abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, por favor. E veja o que a Escritura faz e por que você deve amá-la. Hebreus capítulo 4, verso 8 e verso 10. Olha quem é o verdadeiro Josué do povo de Deus. Hebreus capítulo número 4, verso 8 e verso número 10. E eu gostaria, ao verso 10, e eu gostaria, meus irmãos, que nós lêssemos juntos, para que você perceba a beleza da Escritura. Vamos juntos? Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Quem é, irmãos, que Josué falava de alguém que daria um outro descanso? De Cristo. Você acha que nós já fomos surpreendidos o bastante? Não. Maria está grávida. José está pensando em abandonar a sua esposa porque ainda não havia tido relação sexual com ela. E de repente um anjo do Senhor vai até José e diz para ele, não precise abandoná-la. Não houve iniquidade na sua esposa, mas você vai dar à luz a um homem. E esse homem será chamado de Jesus. Abra Mateus capítulo 1, verso 21, por favor. E vamos ver o porquê Jesus se chamará assim. Mateus capítulo 1, verso número 21. O texto diz assim, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Vamos juntos? Porque ele salvará o seu povo
dos pecados deles. E sabe o que é o belo? Em seguida, fique com a sua Bíblia aberta. Agora, o anjo, Mateus, na verdade, acrescenta uma profecia aí. E nessa profecia ele cita o profeta Isaías no capítulo 7, no verso número 14. Quando o profeta Isaías havia profetizado que uma virgem daria luz, e dela nasceria uma pessoa cujo nome seria, verso 23, Emanuel. E o que Emanuel significa? Deus conosco. Perceba que o que a Escritura está nos mostrando é que quando Deus deu para Cristo o nome Jesus, quando José coloca o nome do seu filho de Jesus, ele estava apontando mais do que uma simples designação pessoal. Ele estava apontando para uma missão que Josué lá no passado havia tipificado como aquele que Deus havia escolhido para conduzir o povo em direção à terra prometida e conquistá-la. Mas agora aqui teria em Cristo Jesus aquele que nos leva definitivamente para o descanso nele e depois dele na eternidade, para que nós possamos estar para todo sempre com ele. Essa é a beleza da Escritura, meus irmãos. A beleza do Evangelho se dá quando você começa a perceber que de Gênesis a Apocalipse a Bíblia não está contando a sua história. A Bíblia está contando a história do nosso Salvador, daquele que foi profetizado durante todo o Antigo Testamento e que agora se humilhou, mas agora está sendo exaltado e recebendo a honra que lhe é devida. Ao nome de Jesus, diz Paulo, todo joelho se dobre. Qual joelho? Todo. Não existe exceção. A submissão aqui, meus irmãos, ela é total. Não há ninguém, nunca, em nenhum lugar do mundo que pode se opor ao que Cristo quer fazer. E veja que a ideia do joelho aqui é literalmente daquele que se curva, daquele que se inclina, que reconhece a posição de superioridade daquele que está ali. Mas veja que interessante. Quando eu estava preparando esse sermão, eu comecei a perceber, há um padrão. Versículo 4, Paulo fala, ele ora por todos. Verso 8 também. Verso 9, quando Paulo, na verdade, verso 4 a 8, ele dá graças a Deus por todos os membros. Verso 9, ele ora para que o Senhor dê todo o conhecimento para a igreja. Depois do verso número 20, Paulo ora para que a igreja tenha a ousadia e toda a ousadia para pregar. Mas tudo isso, todas essas totalidades que Paulo vai tratando na carta, ela aponta para Cristo, em quem todas essas totalidades estão convergindo. Não haverá joelho em nenhum tempo, não importa quem quer que seja ou qual autoridade possua, que poderá resistir ao Senhor. E Paulo, meus irmãos, ele está citando aqui, e eu gostaria que você abrisse comigo o livro do profeta Isaías, capítulo número 45, e deixe esse texto aberto na sua Bíblia e vá olhando para ele e para o texto de Filipenses, que nós vamos ler várias vezes esse texto. Isaías 45, verso número 23. Vamos ler juntos, meus irmãos? Isaías capítulo 45, verso número 23. O profeta está profetizando e diz assim, vamos juntos. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. O profeta Isaías está profetizando sobre o joelho se dobrando a quem? A Deus. Mas agora Paulo está usando esse versículo para deixar evidente para todos quem Cristo é. Um versículo que falava de joelhos se dobrando diante de Deus, agora é usado para falar de joelhos se dobrando diante do Senhor Jesus Cristo. Não resta nenhuma dúvida, meus irmãos, na Escritura, de que Cristo é verdadeiramente Deus. Mas agora volte comigo, por favor, para Filipenses e veja quem é que vai se curvar a Cristo. Filipenses capítulo 2, verso número 10. Paulo então diz,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, vamos juntos? Nos céus, na terra e debaixo da terra. Aqui, meus irmãos, a expressão traduzida por nos céus, na verdade, ela está descrevendo uma esfera de autoridade, ou uma esfera de pessoas ou de alguns seres. E aqui Paulo diz, aqueles que estão sobre os céus. A ideia é literalmente essa. Sabe quem é que vai se curvar a Cristo de acordo com Paulo? Todos anjos, potestades e todas as realidades que existem no céu, todos eles são sujeitos a Cristo. É por isso que, por exemplo, nós não temos tempo para ler todo o texto, mas depois você leia na sua casa. Efésios capítulo 1, verso 20 e verso 21, Paulo fala que Cristo foi exaltado acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Em Colossenses capítulo 1, verso 16, Paulo fala que todas as coisas nos céus foram criadas por meio de Cristo e para Cristo. Em Colossenses, no capítulo 2, verso número 10, Paulo descreve Cristo como o cabeça de todo principado e de toda potestade. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 22, ele diz que os anjos e todos os poderes celestiais estão sujeitos a Cristo. E em Hebreus capítulo 1, verso 6, o escritor expressamente diz que os anjos o adoram. A autoridade de Cristo não está limitada à terra. Ele é Senhor também sobre todas as ordens celestiais que existem. Mas agora Paulo fala que ele também é Senhor sobre, literalmente, os terrestres. E a nossa tradução disse que ele é Senhor, que os joelhos se dobrarão na terra. E o que é que Paulo está dizendo? Todos os seres que foram criados pelo Senhor se curvarão a ele. Não existe nenhuma área, vamos usar Kuyper, não existe 1 centímetro sequer no mundo do qual Cristo não possa dizer, é meu. E sabe o que é interessante? Quando Kuyper diz essa frase, ele está dizendo isso num contexto de universidade. Ele está inaugurando a Universidade Livre de Amsterdã. Ele era primeiro-ministro da Holanda naquela época. E agora ele está dando uma declaração para dizer que a educação, que hoje está sucateada e dominada por aqueles que desprezam ao Senhor, que fazem mal àqueles que estão dentro das escolas, pertence ao Senhor. Kuyper está dizendo claramente o que nós não podemos ignorar. Não existe ninguém que exerça um governo, que esse governo não esteja sujeito a Cristo. Ele é o Senhor dos que estão no céu, mas ele também é Senhor da terra. Antes de Cristo comissionar a igreja para a sua grande comissão, Mateus capítulo 28, verso 18, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Salmo 2, que nós cantamos o mês passado, todo mês falam de reis que se levantaram contra o ungido que é Cristo, mas que Deus os fez serem envergonhados por conta do poder de Cristo Jesus, que é o mesmo texto que Pedro usa. Mas em Apocalipse, capítulo 1, verso 5, Cristo é apresentado como o soberano dos reis da terra, ou o rei dos reis, como Paulo vai dizer escrevendo a Timóteo. O que isso nos mostra, meus irmãos? Não existe autoridade que Cristo não tenha o poder para dominá-la e usá-la para a glória dele. Mesmo autoridades ímpias, como muitas as que nós estamos vendo ao ligar a televisão, homens que se fartam com roubar e defraudar, homens que se alegram com a injustiça e que são condenados por Mateus capítulo 5, eles também estão sujeitos a Cristo. Por isso que a nossa esperança nunca está no candidato A, no candidato B, no partido X, no partido Y. A nossa esperança está naquele que governa os reis, naquele que governa os corações. Mas sabe o que é o mais impressionante, meus irmãos? A esfera de autoridade de Cristo não termina no céu e nem na terra, mas Cristo também é Senhor daqueles que estão debaixo da terra.
Paulo pode estar se referindo a Cristo como o Senhor dos mortos, como ele diz em Romanos capítulo 14, verso 9 claramente, mas alguns autores entendem que Paulo está fazendo uma expressão aqui para se referir mesmo àqueles anjos caídos e que se esforçam para fazer mal àqueles que amam ao Senhor. Cristo é Senhor deles também. Tiago capítulo 2, verso 19 diz isso claramente. Você diz que crê em Deus, a Bíblia diz, disseste bem, pois os demônios creem e tremem. Por isso que nas nossas igrejas, meus irmãos, a gente não fica preocupado com o que Satanás faz. Nós não menosprezamos os ardis dele, nós acreditamos que ele exista e que ele tem poder. Nós não menosprezamos o poder que ele tem para conduzir pessoas ao pecado, mas mesmo Satanás está dentro dos limites estabelecidos por Cristo. Ele não está solto para agir livremente, como muitos pensam. Cristo o governa. Cristo o sujeita. Perceba que o que Paulo está dizendo é: não existe, meus irmãos, nenhuma esfera da existência do mundo, seja no céu, seja na terra, seja debaixo da terra, ou em qualquer outro lugar, que Cristo não governa. Ele foi humilhado e agora ele está numa posição de honra sem igual. Todos os joelhos se curvam a ele. E aqui, meus irmãos, aplicando isso à nossa vida, nós precisamos levar isso para o nosso coração. Cristo é o Senhor, Cristo é o Rei. Na nossa vida, nós precisamos entender e ver Cristo dessa forma, porque às vezes muitas pessoas vivem como se fossem donos da sua própria vida, como se fossem os senhores da sua própria jornada, ou as senhoras. Muitas pessoas vivem e trazem as suas vidas como se não devessem submissão a ninguém. Mas entenda, querido e querida, a sua vida está sujeita a Cristo. E se você se recusar a se curvar a Cristo voluntariamente hoje, você vai se curvar coercitivamente quando em glória ele vier. Não tem outra alternativa. Ou você entende que o mundo é de Deus e Cristo reina e se sujeita a esse senhorio, reconhecendo quem ele é, ou você o fará forçadamente, você vai reconhecer isso diante do Senhor. Isso não é uma condição se sim ou não, é um fato consumado. Por isso é muito melhor que hoje nós vivamos uma vida submissa ao Senhor, dedicando a nossa vida, o nosso tempo, os nossos recursos e tudo que o Senhor tem dado para a glória dele, para que nós não precisamos ser constrangidos ao fazer, quando então em glória ele vier. Mas sabe, meus irmãos, o que esse texto traz de consolo para nós? O mundo não está à deriva. A impunidade não vai vencer. A história não está caminhando com um caos sem um desfecho nessa história. Eu vou dar um spoiler para você. No final de toda essa história, Cristo venceu. A gente não está vivendo para que o nosso futuro seja apontado para o fim, como se nós fôssemos os responsáveis por levá-lo a cabo. Nós não cremos numa história cíclica como os gregos criam, de onde não tinham esperança. A nossa história ela é linear. Ela começou quando Cristo criou o mundo e ela vai ser consumada na história quando em glória o nosso Salvador voltar. Isso é o que nos motiva a continuar clamando por justiça, como Mateus nos diz, que é uma característica do bem-aventurado. É olhar para as desventuras desse mundo, olhar para a corrupção e para tudo aquilo que nos distancia do nosso ideal e continuar olhando para Cristo com a esperança de que a justiça vencerá, porque ela já venceu. Nós não podemos, irmãos, perder a esperança. Nós não podemos nos perder da nossa jornada. Está todo mundo se corrompendo, eu vou também. Todo mundo se perdendo no pecado, eu também vou me perder. Não, queridos. A história terá Cristo como vencedor, porque ele já venceu. Se nós hoje olhamos para um cenário de desesperança, somos bem-aventurados
em continuarmos clamando, orando, gemendo, chorando, para que a justiça de Cristo seja estabelecida. Não desanimemos, irmãos. Na história, Cristo venceu. Mas sabe o que esse sermão também nos mostra? Nós não precisamos ter medo do diabo. Nós temos que temer a Deus. Você não deve fazer aquilo que a Bíblia condena. Não é simplesmente porque você tem medo de ir para o inferno, porque isso é egoísta, isso é mesquinho. Você precisa praticar a verdade e amar a Cristo, porque você não quer ofender o seu Deus, você não quer entristecê-lo, você não quer decepcioná-lo, você não quer desapontá-lo. Você já viu que há ditas igrejas, sinagogas de Satanás por aí, usando o linguajar da nossa confissão, em que se passa mais tempo falando sobre Satanás do que sobre Cristo? Às vezes a pessoa sabe em nome de 50, 60, 70 tipos de demônio diferentes, mas não consegue citar 3, 4 atributos de quem Cristo é. Às vezes gasta mais o tempo da sua vida preocupado com o que o diabo pode fazer, ao invés de olhar para Cristo. Tanto é que nós somos viciados. O versículo começa assim: sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A gente já começa a não resistir ao diabo. Mas o que nós temos que fazer é olhar que a nossa vida está no controle de Cristo. E o que é que o diabo vai fazer? Somente o que Cristo permitir. Se você tem que devotar a sua vida, se você tem que temer alguém, tema aquele que pode fazer a sua alma padecer no inferno. E esse alguém não é o diabo, é o Senhor Deus. A nossa preocupação é devotar a nossa vida, é gastar a nossa vida ao nome, em favor daquele que governa e o faz, governando o céu, a terra e até mesmo as profundezas do pecado ou do inferno. É isso que você precisa entender sobre o nome de Jesus. Ele veio para te salvar de tudo isso e te dar uma vida que sem ele você jamais poderia ter. Por isso Paulo nos diz, em primeiro lugar, a respeito da exaltação de Cristo após a sua humilhação. Em segundo lugar, a submissão universal de Cristo. E agora Paulo termina falando de uma confissão universal do senhorio de Cristo. Olhe para o verso número 11. Filipenses 2:11, Paulo diz assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora, meus irmãos, Paulo tira do coração o que aconteceu. Porque essa submissão, a princípio, ela precisa ser voluntária. Precisa partir do meu coração o desejo de ser santo. Mas agora Paulo fala de algo que acontecerá fora do coração. Paulo está falando de algo que nós, presbiterianos, fazemos quando alguém quer se tornar membro da nossa igreja. Essa pessoa precisa professar ou confessar a sua fé com os seus lábios. E aqui Paulo, mais uma vez, diz de toda língua. Originalmente, meus irmãos, essa forma que foi traduzida por língua, ela indicava o órgão originalmente. E depois ela passou a ser usado como uma expressão idiomática, ou como uma expressão verbal, ou como uma declaração pública. E a ideia é, toda língua, não importa que língua seja essa, se curvará e reconhecerá quem Cristo é. A submissão de Cristo, portanto, meus irmãos, não é algo que acontece simplesmente no nosso coração. Hoje essa submissão é voluntária, mas um dia todas as pessoas confessarão quem Cristo é. Agora volte para Isaías 45, verso 23. E veja o que o próprio profeta Isaías diz aqui. Vamos ler juntos mais uma vez? Isaías 45, verso 23. Por mim mesmo tenho jurado, vamos juntos? Da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho, e jurará toda língua.
Mais uma vez, Paulo está usando esse versículo e agora aplicando ele a Cristo. Perceba como Paulo está fazendo. Paulo está aplicando profecias que foram feitas a respeito do próprio Senhor Deus e agora está mostrando claramente o que é que acontecerá. Há pessoas que hoje não querem professar a sua fé em Cristo Jesus. Pessoas que preferem continuar frequentando a igreja sem assumir o seu compromisso diante de Deus. Como se o anonimato da irresponsabilidade ou da não responsabilidade de ser membro de uma igreja vai evitar que o Senhor cobre dela os deveres que ela deveria estar exercendo. Mas o que Paulo está nos mostrando aqui é que chegará um tempo em que estes que hoje estão se recusando a confessar verbalmente a Cristo o farão publicamente. E o que é que eles confessarão, meus irmãos? Que Jesus Cristo é o Senhor. Paulo repete Jesus, Paulo usa a expressão Cristo e agora ele acrescenta um título, que é o título Senhor. A palavra grega aqui é Kyrios. E sabe o que é interessante, meus irmãos? Quando você olha para a sua Bíblia no Antigo Testamento, por exemplo, em Êxodo capítulo 13, verso 14, você vai ver que Deus se revela como um Deus pactual, o Deus que é. E no verso número 15, ele é descrito por Moisés como o Iavé. Aí você vai para a sua Bíblia no português, você não vai encontrar a palavra Iavé, porque o tetragrama judaico ele não é transliterado, ele não é traduzido. Você vai olhar a sua Bíblia traduzindo como Senhor em letra maiúscula. Então a palavra Senhor usada em letra maiúscula, ela foi traduzida na Septuaginta, que é a Bíblia que foi feita do hebraico para o grego, como Kyrios. Então você já deve ter entendido o que eu estou querendo te dizer. Quando Jesus Cristo é chamado de o Kyrios, quando Jesus Cristo é chamado por este nome, o que é que Deus está trazendo em mente do povo de Israel e do povo daquele povo? O Deus que havia revelado a Moisés. Então perceba que esse título Senhor aqui, ele é importantíssimo para Paulo. Porque é esse título que, mais uma vez, está sendo usado para descrever a divindade de quem Cristo é. Tanto que no capítulo 45, no verso número 5 do profeta Isaías, Isaías diz que eu sou o Senhor e não a outro. Em outras palavras, se Cristo não é um com o Pai, como ele disse que é em João capítulo 10, verso número 30, nós estamos adorando uma falsa divindade, porque Paulo está descrevendo Cristo como Deus. Agora, meus irmãos, sabe o que é mais importante ainda nesse texto aqui? É que esse mesmo conceito de Kyrios foi usado pelos romanos para o imperador romano. E lembre-se, nós estamos diante de uma colônia romana. No culto ao imperador que era prestado, César era chamado de Senhor. E agora Paulo está dizendo, não. Lembra, ele já falou sobre viver como um cidadão, para uma cidade que se vangloriava da sua cidadania romana. E agora Paulo está lembrando aquela igreja que o verdadeiro Senhor não é César. O verdadeiro Senhor é Cristo, que é o Senhor, inclusive, de César. Olha o que Paulo está falando para a igreja. César, e um comentarista faz um paralelo interessante sobre isso, e ele diz assim, ouça com atenção, Paulo está afirmando que o verdadeiro Senhor não é César, não é Roma, nem o imperador que reivindica honra divina, mas o Cristo crucificado e exaltado. O império podia reivindicar domínio sobre povos e territórios. Cristo, porém, recebe submissão universal, celestial, terrena e debaixo da terra. César podia exigir confissão política, Cristo recebe confissão de toda a criação. Perceba o paralelo do que Paulo está dizendo. Cristo é quem governa. Ele é o Senhor.
E Paulo repete aqui o nome de Cristo, e agora isso ganha força. O nome de Jesus, e isso ganha força, porque agora o Emanuel é demonstrado claramente. E Paulo termina com o título de Cristo. Cristo, meus irmãos, não é sobrenome. Cristo é título. O equivalente do título Cristo no hebraico é Messias, de onde vem a nossa palavra na língua portuguesa para o ungido. Você nunca vai ouvir numa igreja reformada alguém dizer assim: o reverendo Vinícius foi ungido pastor. O Alessandro e os demais presbíteros, Antônio e o Lindeilson, foram ungidos presbíteros. Futuramente nós teremos unção de diácono. Não. Por que nós não usamos a palavra unção em referência a esses ofícios? Porque ungido é título messiânico. Ungido é título de Cristo. Ele é que foi ungido, como já repetimos as palavras do catecismo em outros momentos, para ser o sacerdote por excelência. Ele foi ungido para ser o profeta por excelência. E ele foi ungido para ser o rei por excelência. Por isso que quando você olha para os reis davídicos, os sucessores de Davi, você vai ver, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 24, verso 6, em outros textos, como, por exemplo, em Salmos e outros textos mais, eles sendo referidos como o ungido do Senhor. Porque apontava para o ofício real de governar. Mas Cristo é o rei por excelência. Ele é aquele que é o rei sobre todos os reis. Ele é o rei eterno e imortal. Que Paulo usa essa expressão para o descrever, escrevendo a Timóteo na sua primeira carta. E que nós cantaremos em resposta a esse sermão daqui a pouquinho. O que Paulo está nos mostrando, meus irmãos, é que Cristo é o Rei soberano. Ele é aquele que se encarnou, o Jesus que veio para nos salvar. Mas ele é o Messias. Ele é aquele que governa. Ele é aquele que reina. Ele é que exerce os ofícios e o faz para toda a glória. E Paulo termina apontando para o fim último de tudo isso, meus irmãos. O verso 11 termina que Cristo fez tudo isso para a glória de Deus Pai. Não havia competição entre as pessoas da Trindade sobre quem merecia a maior glória, sobre quem merecia a maior honra. Na verdade, Cristo estava convicto e consciente de que ele havia vindo para cumprir o plano eterno do Senhor. Veja que tudo que nós vimos até aqui aponta o propósito último da vinda de Cristo ao mundo. Abra sua Bíblia comigo, por favor, João capítulo 17, verso 4. Evangelho de João, capítulo 17, versículo número 4. Vamos ler, meus irmãos, todos juntos. João, capítulo 17, verso 4. Vamos juntos? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Cristo sabia o porquê ele havia vindo. E é por isso que Paulo termina o capítulo 11 de Romanos 36 dizendo que porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Nós precisamos entender, meus irmãos, na nossa vida, o que Cristo entendeu e cumpriu perfeitamente. Nós sabemos de cor, e aplicando isso para as nossas vidas, a resposta da primeira pergunta do breve catecismo de Westminster. E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Mas como isso tem sido colocado na sua vida? Como que na sua vida, no seu trabalho, nas suas coisas, você tem feito Cristo ser glorificado? Essa é a pergunta. Muitas vezes na nossa jornada, meus irmãos, nós vamos estabelecendo princípios para a nossa caminhada que, se nós não tomarmos cuidado, ofuscam o verdadeiro propósito para o qual nós fomos resgatados do pecado.
E nós fomos resgatados do pecado para vivermos para a glória de Deus, em submissão a Cristo como o Senhor das nossas vidas. E é por isso que se há alguém entre nós que ainda não se entregou voluntariamente a Cristo, que ainda não se submeteu voluntariamente ao senhorio de Cristo, o momento é hoje. Você precisa olhar para a sua vida e começar a procurar se há alguma área da sua vida que você não permite que Cristo governe ainda. E se há algo na sua vida que, quando se fala de, principalmente trabalhando cosmovisão, que é o quartinho secreto do coração, onde você protege o seu ídolo ali, você fecha a porta para que Cristo não entre, é melhor você abrir a porta dele hoje. Porque a cada sermão que você está ouvindo e que você está endurecendo o seu coração, pode ser um indicativo de que Cristo apenas está te conduzindo para que você se curve a Ele coercitivamente no dia final. Hoje você tem a chance de se arrepender dos seus pecados novamente. Hoje você tem a chance de voluntariamente se sujeitar a Cristo. Hoje você tem a chance de se entregar verdadeiramente ao Senhor. Mas hoje você também tem a chance de endurecer o seu coração. E ir embora daqui, mais uma vez, como se não fosse com você que Cristo tivesse falado. Mas você não vai poder dizer, no último dia, caso você opte por dar as costas ao Senhor, de que você não sabia. Porque hoje, se você ainda não tinha aprendido, você entendeu claramente quem Cristo é. E Ele não é o seu coleguinha, Ele não é o seu paquerinha, Ele não é. Ele é o Senhor que governa e que o faz para todo sempre. Se nós nos recusarmos hoje a nos curvarmos a Ele, um dia nós o faremos publicamente. Só que hoje Ele é advogado. Hoje Ele governa com misericórdia. Hoje Ele intercede e nos auxilia nas nossas fraquezas. Hoje João nos diz que temos um advogado em 1 João, no capítulo 2. Mas quando Ele vier, Ele virá como juiz. E ali o leão que Lewis disse que não pode ser domesticado, ainda que muitos tentem, revelará a sua verdadeira face, como o verdadeiro leão da tribo de Judá. Hoje é o dia. Hoje é o momento. Hoje é o dia de Cristo transformar a nossa vida de uma vez por todas. Não deixe para amanhã. Porque há uma canção que diz, amanhã pode ser muito tarde. O que esse sermão nos ensina, meus irmãos? Em primeiro lugar, nos humilhemos diante do Senhor e abandonemos a nossa busca por exaltação. Quem quer a vida com Cristo, precisa morrer com Cristo. Se você quer desfrutar de uma eternidade com Ele, não despreze hoje. Se você professar que é discípulo dele, Ele professará diante de Deus que você o é. Esse é o caminho. Antes da glória tem cruz. Não fujamos da cruz. Em segundo lugar, nos submetamos em todas as áreas da nossa vida a Cristo. Nosso trabalho, nosso casamento, nossas amizades, o uso do nosso dinheiro, o uso do nosso tempo, tudo. Ele governa tudo. Ele é Senhor de tudo. Ele não é apenas o nosso Salvador, como alguns querem dizer. Ele é Senhor, irmãos. Nós sabemos que hoje há pessoas que acreditam ser possível, e eu tenho falado nisso constantemente na nossa igreja, acreditar que Cristo é Salvador e não acreditar que Ele é Senhor. Ele só é Salvador porque Ele é Senhor. Se Ele não fosse Deus, Ele não poderia suportar o peso do nosso pecado. Entenda isso. E por fim, confesse hoje que Cristo é o Senhor da sua vida. Fale isso para Cristo, o Senhor é o meu Rei, para que Ele continue a governar a sua vida. Porque, como cantaremos,
Nós não vamos coroá-lo. Ele já está coroado. Ele já reina. Mas nos sujeitemos a ele voluntariamente. Vamos orar. Coloque-se em pé, irmãos, para que nós oremos. Senhor Deus, obrigado mais uma vez por sua palavra. Obrigado porque é um alento para os nossos dias ouvir que Cristo reina. Senhor, muitas vezes nós ficamos desesperançosos diante do que ouvimos. Muitas vezes, Senhor, aparentemente parece que o barco está à deriva, que no mundo não há alguém conduzindo a história e, infelizmente, assim, aqueles que não te amam folgam nos seus pecados e o fazem deliberadamente. Mas esse sermão é um lembrete a Deus que ainda que a cruz e a tumba estejam vazias, o trono nunca esteve. Ainda que exista uma sinagoga de Satanás que diga que durante tempo há vacância no trono da igreja, até que uma fumacinha branca saia, o trono da igreja nunca ficou vacante, porque nesse trono só Cristo senta. Todos aqueles que ali tentam assentar são usurpadores e ímpios, e que pagarão um preço por usurpar algo que só pertence a Cristo. Nos faça crer nisso, Senhor. Nós sabemos que o trono nunca ficou vacante, porque Cristo o governa para todo sempre. Que isso traga impacto sobre as nossas vidas, Senhor. Que isso faça com que dia após dia nós voluntariamente nos sujeitemos a Cristo, para que tudo o que seja necessário, Senhor, de nós transformarmos na nossa vida, o Senhor nos dê força para nos transformarmos. Para que nós não precisemos, ao chegar no último dia de nossas vidas, ó Deus, ouvirmos: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas que nós ouçamos: Senhor, vinde, benditos do meu Pai. Esse é o desejo do meu coração, Senhor. Que até lá, Senhor, o Senhor nos conduza. Não permita que os nossos pés se desvalem, para que nós possamos continuar a nossa jornada em submissão a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a oração que por meio dele fazemos. Amém.